Olá, graça e paz. Passando para dar seguimento àquilo que a gente teve como revelação na semana passada, no vídeo anterior, a respeito da importância de olhar para as nossas vidas e perceber se nós realmente conhecemos a Deus de verdade ou não. E no vídeo anterior, nós vimos que a prática da oração no secreto é algo que vai gerar de Deus sinais incontestáveis de que ele respondeu uma oração feita em segredo, somente entre você e ele. Hoje eu queria trazer uma outra forma, talvez mais palpável, talvez mais efetiva, para conhecer a Deus de verdade. E a forma de se fazer isso é lendo a palavra, lendo as Escrituras. O texto de João, no capítulo 5, a partir do verso 39, diz assim: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Jesus aqui ele está falando que contra os judeus que ficavam exaustivamente estudando a Bíblia, esmiuçando a palavra, tentando compreender as Escrituras, mas assim, eles tinham diante deles a própria Bíblia. Jesus Cristo estava diante deles, mas eles não conseguiam aceitar porque a mentalidade deles estava toda formatada, porque eles criam que através de Moisés, toda aquela lei, todos aqueles princípios, aqueles requisitos de vida diante da santidade de Deus, aquilo bastava. A prática daquelas leis ao pé da letra era que ia levá-los a receber e ganhar a vida eterna. Então, o Senhor Jesus ele nos alerta nessa passagem que, as Escrituras testificam, testemunham a respeito dele. Mas o que ele está nos alertando aqui é a respeito de motivação. Qual é a motivação que faz com que eu e você estejamos desejosos de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de esmiuçar cada versículo e compreender e entender? Porque os judeus eles estavam querendo se aprofundar na leitura das Escrituras. Por quê? Porque eles tinham uma motivação de querer a vida eterna para si mesmos. E qual que é a motivação que Jesus estava tentando mostrar? Falou assim, olha gente, as Escrituras falam a meu respeito. Olha para mim, olha, eu sou Cristo. Então, eu consigo enxergar aqui duas motivações. E o que é motivação? Motivação é o porquê nós escolhemos praticar determinadas atitudes, fazer determinadas escolhas. É o porquê da nossa vida. Então, a motivação dos judeus era um porquê egocêntrico, voltado para si mesmo, voltado para o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou receber estudando as Escrituras, praticando as leis. Eu vou receber vida eterna, eu vou ter vantagem nisso, eu vou poder enriquecer com isso, eu vou poder vencer a minha vida com essa grande conquista. E o que Jesus estava falando? Vocês precisam praticar um porquê cristocêntrico, ou seja,
quando a gente leva a nossa vida com uma motivação cristocêntrica, os nossos olhos passam, assim como os dele, a serem voltados para fora de nós, para as outras vidas, para as outras pessoas, para a vida dos irmãos, para a vida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos carentes. Essa é a visão de Cristo, aquela visão para fora, visão de abençoar a humanidade, abençoar as pessoas, aqueles que precisam de ajuda. Então, o que eu queria tentar desenvolver hoje é que a gente compreenda que a nossa motivação, o porquê das nossas vidas, vai ajudar a nortear a nossa vida no cumprimento do propósito de Deus para cada um de nós. Para que nós viemos aqui na Terra? Para que Deus, dentro das suas expectativas, Ele depositou em cada um de nós, em mim e em você, sementes, vocações, talentos, chamados, para que cada uma das características pessoais nossas fossem multiplicadas pela graça, pelo poder do Espírito Santo, a fim de que a gente cumpra cada um dos propósitos que ele determinou para nós aqui nessa terra, aqui nessa vida. Ok? Então, o tema da mensagem de hoje é motivação que nos leva a desejar conhecer mais a Deus através das Escrituras. O porquê das nossas vidas é fundamental para que a gente possa basear, solidificar, fundamentar a nossa vida devocional, a nossa vida de leitura diária da palavra, de oração no secreto, a fim de que, para que a motivação real seja conhecer a Deus de verdade, conhecer a Deus no profundo, na intimidade, cada vez mais e mais. Saber que Ele tem o poder de colocar dentro da gente uma fonte que não se esgota de sabedoria, de entendimento, de revelação, de discernimento para cada uma das situações e circunstâncias que acontecem na minha e na sua vida, e na vida de todos aqueles que nós temos orado, nós temos convivido e nós temos amado. Amém? Então, eu não sei, sabe, o que é que tem motivado a tua vida no dia a dia. Muitas vezes você pode chegar para mim e falar assim, pastor, eu não tenho motivação nenhuma na minha vida, nada me motiva. Eu sinto um vazio, eu sinto que eu sou inútil, eu sinto que a minha vida não serve para nada, sabe? Queria te dizer que as Escrituras afirmam que eu e você, a gente já existia em Deus. Antes da gente ser concebido no ventre da nossa mãe, ele já tinha ciência da minha e da tua vida. Ele já conhecia você e eu. Ele já sabia das características, dos traços, do temperamento, do caráter de cada um de nós. Ele já havia formado nele cada um de nós. Então, você não é obra do acaso. Você não foi feita por conta de um acidente. Você foi planejado, você foi planejada. Então, existe uma motivação para que você esteja aqui. Por isso que é necessário que eu e você, a gente conheça a Deus, a fim de que Ele nos dê uma identidade, Ele nos fale quem nós somos. E assim, Ele nos dê propósito daquilo que Ele colocou em nós. E assim Ele nos envie para o destino que Ele deseja. Porque quando a gente entrar nesse direcionamento de vida, aí eu posso te garantir, teu coração vai começar a ser preenchido e esse vazio vai se esgotando, porque a presença dele vai sendo tão intensa,
tão satisfatória, tão plena na sua e na minha vida, que o seu coração, o seu íntimo começa a se encher de alegria, começa a se encher de felicidade. E isso vai trazendo uma vida sólida, constante e próspera, porque você passa a ter uma motivação, a tua vida, o porquê da tua vida passa a, a, a exprimir a tua natureza transformada por Deus. Passa a externar a essência verdadeira sua nessa terra, nessa vida, porque Deus passa a trazer um novo nascimento na tua vida. Você passa a ser uma nova criatura. Você passa a vivenciar os planos e os projetos de Deus para a tua vida. Isso começa a mudar completamente. E tem muitas outras motivações. Às vezes você está motivado a viver a sua vida trabalhando duro todos os dias. Por quê? Porque você tem alguma motivação de pagar suas dívidas, de dar uma vida digna para sua família, ou de ter recursos para poder conquistar seus sonhos, ou sua carreira, quando você é promovido, você vai ser promovido no seu serviço. Então, sua vida muitas vezes pode estar motivada nesse foco, né? Trabalhar, 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 trabalhar. E eu quero te dizer que as Escrituras falam que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, os recursos básicos Ele provê todos. Ele provê alimento, Ele provê o que beber, Ele provê o que vestir. Toda necessidade básica, ela está disponível a todo aquele que coloca o reino de Deus e a justiça de Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar na vida. Então, quando a gente se deleita no Senhor, sabe, o meu desejo são trazidos à realidade por conta desse Deus que é Pai, que é amor, que é cuidadoso, que olha para a minha vida e para a tua vida e sabe muito antes da gente falar todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, aquilo que a gente tanto quer viver, né, ainda nessa vida, sabe? Às vezes você vive com as motivações de resolver problemas relacionais, problemas de família, separações conjugais ou famílias sendo destruídas, separadas uns dos outros por algumas atitudes que foram cometidas no passado, ou então um relacionamento difícil com o patrão, um patrão que é injusto, ou mesmo dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, onde você é perseguido pelos seus colegas, situações essas que vão enchendo a tua mente, o teu coração, para que isso seja resolvido quanto antes, sabe? Mas as Escrituras falam que Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Família é um projeto de Deus. O Senhor, Ele projetou as famílias para que através das famílias o governo dele fosse estabelecido aqui nessa terra. Então a restauração de relacionamentos é algo que nas mãos do Senhor faz parte já de algo que está no coração dele. Então, buscar conhecer a esse Deus de relacionamento, a esse Deus que projetou família, vai trazer estabilização de toda essa circunstância desastrosa de relacionamentos que muitas vezes estão te motivando a trabalhar com relação a isso, a restauração, ou então até nos leva, por exemplo, a situações de revolta, sabe?
de eu não me conformo com essa injustiça que está sendo praticada, e aí a gente começa a fazer manifestações, fazer movimentos, fazer campanhas para que tudo isso possa se acabar, porque isso é injusto, isso não pode acontecer. Mas existe um ser soberano que tem em si, tem nele motivações para que os relacionamentos sejam restaurados, para que tudo isso seja restabelecido, a fim de que se cumpra o plano e o propósito dele, de estabelecer o governo dele, de Deus, aqui na terra, através de relacionamentos bem estabelecidos. Muitas vezes você está com uma motivação constante, diária, de cuidar da sua saúde, de olhar para você e perceber que você pode e precisa melhorar a sua condição de vida. Muitas vezes você tem alguma enfermidade crônica, ou você está passando por alguma fase difícil na sua saúde, você está lutando por isso, você está correndo atrás de médicos, você está buscando soluções muitas vezes para algum parente seu que está acamado, está enfermo, e a tua vida é essa busca constante de soluções na área médica, é, gastando dinheiro em farmácia, buscando receitas, vasculhando a internet para ver se existe alguma solução assim que alguém lá do outro lado do planeta encontrou para o seu problema de saúde ou para o problema de saúde da sua família, alguém muito próximo a você, que você tanto ama. As escrituras falam que existe um médico dos médicos. Existe um Deus que já liquidou com a morte. Existe um Deus que nele foram pregadas todas as enfermidades. Então, conhecer a esse Deus de milagres, a esse Deus de sinais incontestáveis que trazem cura extraordinária, trazem milagre de até ressuscitar mortos. Existe o relato de que há um Deus dessa magnitude. E conhecer a Ele é algo que vai trazer paz a essa busca frenética de soluções dentro da medicina para resolver um grande problema de saúde. Ou então, pode ser que a tua vida esteja alimentada por estudar, 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 porque você está focado em querer passar num vestibular, passar num concurso, passar numa prova para poder ter um emprego fichado, um emprego público. Às vezes a tua motivação é constante, é diária nisso, é estudando, levando apostila debaixo do braço para todo lugar que você vai. Você tem um tempo livre, você está lá folheando a apostila e procurando saber mais, gravar mais, decorar mais, sabe? Eu quero te dizer que as Escrituras falam que todo aquele que pede sabedoria a Deus, Ele dá. E Ele dá e Ele não te cobra por isso. Ele amorosamente entrega sabedoria para todo aquele que pede, crendo que Ele é a própria sabedoria, Ele é a fonte de toda a sabedoria. E Ele te dá, Ele te entrega isso. Conhecer a esse Deus que é sábio, que fez todas as coisas, que nele todo o universo gira por conta da palavra que sai da boca dele. Ele estabelece todo o funcionamento de todas as coisas através da palavra dele, que sai da boca dele. Conhecer a esse Deus vai nos encher de paz, de tranquilidade, de saber que, junto com o nosso esforço, sim, de estudar, porque não dá para você somente chegar para Deus, me dá sabedoria para fazer aquela prova. É lógico que tem a nossa parte. É lógico que tem a parte da gente se dedicar, a gente se preparar, buscar, a gente se capacitar para determinadas provas ou situações nas quais a gente vai se submeter para
conquistar algum emprego, algum posto, algum cargo, não é? Mas a grande diferença é que quando Deus derrama da sabedoria dele, a gente fica em paz, a gente não fica ansioso, a gente não fica se descabelando, a gente não fica suando frio, coração batendo a 1000 por hora, não é? Então essa tranquilidade que o Senhor nos dá quando a gente crê e pede sabedoria, nos deixa mais tranquilos a ir para essa prova, ir para essa conquista aí com muito mais entendimento de que o controle nunca sai da mão dele. Amém? Muitas vezes você pode estar aí motivado para fazer obras para o reino de Deus, glória a Deus por isso. Mas, sabe, às vezes a gente está focado só em fazer. Eu vou fazer porque eu tenho que dar sopão para os pobres, eu tenho que fazer porque eu vou arrumar aí cobertor, vou arrumar agasalho, porque está começando a ficar frio. Pô, eu acho muito bacana isso, porque muitas vezes essa preocupação sua, minha, nossa, ela faz parte sim do reino de Deus, ela faz parte do coração do cristão, da pessoa que é solidária, né? Nós, aqui no Brasil, nós somos um povo solidário. Toda vez que existe alguma tragédia da natureza, a quantidade de doações, a quantidade de movimentação do povo brasileiro para abençoar, para cuidar dos desabrigados é imensa. É algo assim de toneladas de doações. É maravilhoso, é maravilhosa essa solidariedade que nós praticamos aqui. Só que as Escrituras falam que as obras sem fé, elas são obras que são vazias. Elas são obras que muitas vezes elas não têm a magnitude de glorificar o Senhor nisso tudo. Obras sem fé são vazias. Assim também como as Escrituras falam que fé sem obras também de nada vale. Então a gente precisa entender que as Escrituras falam que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, conhecer a Jesus através das Escrituras que dele testificam é algo que vai alimentar a minha e a tua fé, vai consolidando essa fé no nosso dia a dia e essa fé gerando obras movidas pela direção do Espírito Santo através das nossas vidas, isso é uma atitude que agrada o coração do Pai, vai trazer eficientemente uma bênção na vida daquele que recebe a boa obra e vai, em tudo isso, glorificar o nome do Pai. Essa é a grande diferença de uma motivação das boas obras, uma motivação correta de todas essas coisas. Para quê? Para que a glória seja de Deus. Não seja nem minha nem sua, mas a glória seja dele. Porque ele, através do Espírito Santo, movimenta em nós o desejo de abençoar alguém. Ok? Bom, a gente expôs todas essas motivações, está muito longe de esgotar. Né? Nós tentamos fazer um apanhado geral de várias motivações, de vários porquês movimentando a minha e a tua vida no dia a dia. E disso tudo, a gente percebeu que, quando a gente olha para as Escrituras, a gente sempre percebe que é necessário que a gente conheça a Deus. É preciso conhecer Jesus, conhecer o Pai, conhecer o Espírito Santo. E a gente leu ali em João 5 que as Escrituras testificam a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo.
Então, você concorda que quando nós não conhecemos alguma pessoa, nós estamos nos encontrando pela primeira vez com essa pessoa, qual que é a nossa busca? É saber mais a respeito da pessoa. E como que a gente faz isso? A gente procura alguém, por exemplo, que conheça essa pessoa já de antemão. A gente pergunta: ô fulano, você conhece aquela pessoa ali que eu conheci hoje? O que você me conta dela? Né? Como que ele é no dia a dia? Ele tem família, ele tem esposa, ou ela tem marido, tem filhos, né? Como que a pessoa é? Você vai buscando o quê? Coletar informações, né? Muitas vezes lojas pegam de clientes que nunca viram histórico no CPF, por exemplo, ou então alguém chega na delegacia e vai investigar o quê? Ver se alguém tem um antecedente criminal, né? Ou você está entrevistando alguém para um emprego, você vai pegar o que da pessoa? Vai pegar o currículo da pessoa, vai pegar o histórico de vida dessa pessoa. Para quê? Para que você conheça melhor essa pessoa. Então, usando esse paralelo com Deus, uma das coisas que ele tem para mim e para você, que ele nos deixou para que a gente pudesse conhecê-lo melhor, é todo um currículo de vida, é todo um registro histórico das coisas que são concernentes a quem ele é. E em sendo quem ele é, que ele praticou, que ele fez. Existe todo um registro histórico de quem Deus é e das coisas que ele fez. E esse currículo de vida e esse registro histórico se chama Bíblia Sagrada. Então, a forma mais palpável e a forma muitas vezes mais eficaz de você conhecer a Deus é lendo a Bíblia. É tendo acesso ao currículo de vida dele. E você concorda que um currículo de vida de alguém que é eterno, muitas vezes ele está extremamente bem resumido? Quando eu e você, a gente precisa digitar um currículo para entregar em alguma empresa, o que a empresa deseja? Que o seu e o meu currículo seja extremamente, muito bem resumido, não é? E pode entender, pode crer que a Bíblia Sagrada é um currículo muito bem resumido de quem o Eterno é. Dos registros históricos, o próprio João fala: se eu fosse escrever todas as coisas que eu testemunhei, Jesus dizer, Jesus fazer, nem todos os livros do planeta seriam capazes de conter o histórico dele. Agora você imagina, você ter um currículo resumido nas tuas mãos para conhecer um pouquinho de quem Deus é. Mas aí você vai falar para mim assim: puxa vida, eu estou motivado, eu quero saber quem Deus é. Mas quando eu olho para aquela Bíblia, eu falo assim: puxa vida, que livro grosso! E aquelas palavras, eu não entendo nada do que está escrito lá. É umas palavras difíceis, umas palavras rebuscadas, é umas palavras assim, de um entendimento difícil demais, né? Então, assim, vamos tentar organizar um pouquinho. Você lembra que lá no início a gente entendeu naquele versículo que existe um porquê egocêntrico e existe um porquê cristocêntrico. Queria te falar que quando você se sente motivado a pegar a Bíblia para ler ela, eu queria que você praticasse o teu porquê egocêntrico no sentido de você pegar a Bíblia
e através dela você olhar para você mesmo e você olhar e entender que Deus, ele é santo e que eu e você, nós somos pecadores. Então, quando esse porquê egocêntrico, entre aspas, é voltado para a nossa miséria, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de levar uma vida que agrade plenamente ao Deus que é santo, isso gera em nós um reconhecimento de quem nós somos e gera em nós, produz em nós um sentimento que se chama arrependimento, de olhar para a nossa vida, de olhar quem nós somos, de olhar para os atos, os pensamentos que nós praticamos e que diante de um Deus, que conforme a gente vai conhecendo na leitura das Escrituras, a gente vai percebendo que se não fosse uma obra de um amor tão extenso e intenso, de entrega, de sacrifício, não seria possível a gente conviver de volta naquele que nos concebeu, no íntimo dele, antes da gente ser concebido no íntimo da nossa mãe. Então, a compreensão disso, o usar o porquê egocêntrico nesse sentido, vai gerar em nós algo que vai produzir uma motivação ajustada, uma motivação correta da gente querer conhecer a esse Deus grandioso através do currículo de vida dele, através do registro histórico dele. Olhar para ele como aquele que nos olhou e nos amou primeiro, antes de nós. Graças a Deus que foi desse jeito. Então, e a segunda motivação ajustada e corrigida é que quando a gente usa o porquê cristocêntrico, a gente entende que ele é o único caminho que nos leva a conhecer a verdade e a vida de Deus, quem ele realmente é. Jesus Cristo, ele é o único caminho para conhecer a verdade e a vida de Deus. E saber que todas as escrituras estão testificando, estão testemunhando quem Deus é, quem Jesus Cristo é, quem o Espírito Santo é. Então, quando a gente ajusta essas motivações no nosso coração e no nosso íntimo, a gente passa a desejar e a ler a palavra, a praticar essa leitura diária das Escrituras, porque esse porquê vai ajustar a nossa essência, a nossa natureza, porque Deus ele está começando a mexer em nós e gerando em nós essa nova vida, esse novo nascimento. Então, entender que motivação correta e ajustada vai nos conduzir a uma vida de intimidade com a leitura das Escrituras. Mas você pode voltar para mim e falar assim, cara, mas eu não consigo entender, eu não consigo ter constância, eu não consigo ter ânimo, eu sou desanimado para ler. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Essa parte é nossa. Assim como as Escrituras dizem que o pecado está à porta da nossa vida, cumpre a nós dominá-lo, existe também a prática da disciplina, existe a prática das escolhas da nossa vida. Então, na minha vida, por exemplo, chegou um determinado momento que eu compreendi as motivações e os porquês de ler a palavra e poder me encharcar das Escrituras. A partir daí, o que eu criei? Eu criei
um, uma disciplina. Eu estabeleci algumas coisas em ordem na minha vida, colocando Deus em primeiro lugar. E quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, eu entendi que assim, quando eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é bater um papo com ele, é ler um pouquinho a respeito do currículo dele, do registro histórico da vida dele. Então, a primícia do meu dia eu entrego para aquele que é prioritário na minha vida. Então isso foi gerando um hábito na minha vida que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é entregar o meu tempo para ele, é investir o meu tempo ali para ele. Ah, mas eu preciso acordar cedo para ir trabalhar. Ah, então beleza, vou acordar meia hora mais cedo, vou acordar uma hora mais cedo. Mas isso assim, eu estou dando um exemplo que que aconteceu na minha vida. E isso tem gerado uma paixão, isso tem gerado um amor pela leitura da palavra, e o Senhor ele tem cada vez mais e mais trazido revelação, conhecimento, discernimento das coisas através da leitura constante, da vida dele, do histórico dele, do currículo dele. Então, criar uma disciplina é parte fundamental para gerar um hábito. E quando a gente tem a motivação corrigida do porquê, isso vai fazer com que a gente faça escolhas no decorrer do nosso dia, quando a gente coloca a Bíblia, coloca Deus em primeiro lugar. A gente passa a deixar muitas vezes vontades de lado porque a gente tem uma motivação corrigida, um porquê que traz a nova essência, a nova natureza da nossa vida, e isso vai nos fazer com que as nossas escolhas elas estejam direcionadas para priorizar aquele que é a prioridade da nossa vida, que é Deus, que é conhecer a Ele cada vez mais e mais e mais. Outra dica com relação à leitura da palavra. Ah, pastor, é muito difícil. Olha, hoje em dia a palavra ela pode estar conosco nos nossos celulares. Existem traduções muito mais fáceis da gente compreender. Existe a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a NVT, que é a nova versão transformadora, a NVI, que é a nova versão internacional, tem a Bíblia versão fácil de ler, tem várias traduções hoje que nos facilitam tremendamente a compreensão daquilo que a gente lê. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós fomos criados numa cultura aqui no Brasil de que a leitura não foi muito estimulada para mim e para você na escola. Mas quando nós entramos na escola, o fato da gente não gostar de ler não podia fazer mais parte da nossa vida, porque a gente era obrigado a ler. A gente tinha que ler José de Alencar, a gente tinha que ler Machado de Assis. E tem muita gente que gosta, mas tem gente que não curte, né? Mas agora, olha, pensa bem. Deus ele fez questão de redigir um currículo de vida, um registro histórico de quem ele é, das coisas que ele fez. Ele deixou tudo por escrito. Se ele deixou tudo por escrito, para ele importa que a gente leia. Você concorda com isso? Então, tem determinadas coisas que se você fez uma opção de ser cristão, de ser chamado de filho, de filha de Deus, tem determinadas coisas que já não podem mais fazer parte da sua e da minha vida. E uma dessas coisas é, eu não gosto de ler. Isso já não pode mais fazer parte da minha e da tua vida. Por quê? Porque o registro histórico da vida daquele que nos criou, criou todo o universo, estabeleceu todas as coisas pelo poder da palavra, está escrito. Assim como o Senhor Jesus lutou contra o diabo no deserto, todas as vezes ele dizia: está escrito, também está escrito. Então, a leitura é algo que
precisa fazer parte da minha e da tua vida, se nós escolhemos conhecer a Deus, viver com Ele. Uma palavra que eu queria só finalizar aqui, ela se encontra em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 19, diz assim: sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. 2 pontos. Seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então, querido, querida, está escrito. O poder eterno de Deus, a natureza divina de Deus. Todo o currículo, todo o registro histórico dele está à minha disposição e à sua disposição. Quando a gente se cria disciplina, quando a gente tem uma motivação ajustada, quando a gente tem o porquê da nossa vida ajustado, isso vai trazer uma leitura cada vez mais agradável, reveladora e transformadora na minha, na tua vida, na vida de toda a humanidade. O Senhor te abençoe e te guarde. Seja um praticante com a motivação correta de ler a palavra e conhecer cada vez mais esse Deus que é infinito. Em nome de Jesus, um grande beijo no teu coração. Fica em paz.